O salão brilhava. As luzes refletiam nos vidros altos, o som suave do piano misturava-se ao murmúrio de conversas elegantes. Augusto, impecável em seu terno escuro, conversava com empresários, rindo alto, exibindo a autoconfiança de quem acreditava ter tudo. Ao lado dele, Heloísa parecia uma sombra discreta, bonita, mas invisível. Ela observava o marido se afastar aos poucos, como sempre fazia. Sabia que logo ele se perderia entre brindes e sorrisos falsos, deixando-a sozinha mais uma vez. Enquanto segurava a taça de champanhe, o reflexo no cristal revelou uma mulher que ela quase não reconhecia. Os olhos cansados, o sorriso educado e vazio. Era como se a Heloísa de antes, a sonhadora, viva, apaixonada, tivesse ficado em algum canto esquecido do tempo. Augusto se virou apenas para avisar em tom frio. "Não demore, temos que sair cedo", e desapareceu. Heloísa suspirou, tentando ignorar o aperto no peito. Caminhou até o jardim para respirar. E foi ali, entre as luzes amareladas e o cheiro de flores, que ouviu uma voz familiar. "Heloísa?" Ela se virou devagar. "Luiz." O nome ecoou em sua mente como uma lembrança doce. O mesmo sorriso gentil, o olhar calmo e a surpresa sincera de revê-la. "Faz tanto tempo", ele disse. Heloísa sorriu com ternura. "É verdade." Conversaram alguns minutos. Ele não sabia que ela era casada. Falou da vida, dos planos, das saudades do passado. Heloísa o ouviu com atenção, sentindo algo raro, leveza. Pela primeira vez em anos, alguém olhava para ela de verdade. Mas o que começou como um reencontro inocente ganhou outra cor quando Augusto, à distância, os viu juntos. A risada dela, o brilho nos olhos, o toque delicado no braço, tudo o que ele não via há tanto tempo estava ali. Só que não era mais para ele. O ar em volta pareceu pesar. Augusto ficou imóvel, sem saber o que doía mais, o ciúme ou a culpa. Naquela noite, Heloísa voltou para casa em silêncio. Mas dentro dela, algo havia despertado. Não era o amor por Luiz, era o amor por si mesma. E quando uma mulher lembra quem é, o mundo à volta começa a mudar, mesmo que ainda não percebam. Às vezes o coração desperta no momento exato em que alguém para de olhar para você e outro apenas sorri. O reencontro com Luiz ficou ecoando na mente de Heloísa por dias. Não pelo que sentiram, mas pelo que ela percebeu. Luiz a olhou como ninguém fazia há muito tempo, com respeito, com interesse, com atenção. Naquela noite, ela se lembrou de como era ser notada. E isso doeu mais do que qualquer desprezo. Augusto percebeu a mudança. Heloísa andava diferente. Mais ereta, mais calma, com um brilho discreto no olhar. Ele não entendia o que estava acontecendo, mas algo nele começava a se incomodar. Ainda assim, o orgulho falou mais alto. E o orgulho sempre fala alto quando o coração tem medo. Na mesa do café, ele a observou em silêncio. Ela estava mais bonita, e isso o irritava. Não sabia lidar com aquela nova versão dela, tão serena e ao mesmo tempo distante. Tentou provocar, comentou com frieza. "Mudou o perfume? Está diferente." Ela apenas sorriu e respondeu: "Talvez eu só tenha me lembrado de quem sou." Augusto desviou o olhar, fingindo indiferença. Mas por dentro uma dúvida o corroía. Quem era aquela mulher que ele achava que conhecia, mas já não compreendia mais? A Heloísa antiga o esperava nas madrugadas. Essa nova parecia não precisar dele. Nos dias seguintes, o silêncio se instalou entre os dois. Mas dessa vez o silêncio era dela. Ela não pedia atenção, não cobrava, não implorava. E essa ausência começou a gritar dentro de Augusto. O que antes era conforto virou desconforto. Ele sentia falta até do que desprezava. Heloísa passou a sair mais. Cuidava de si, almoçava com amigas, lia novamente seus livros favoritos. Era como se uma chama apagada começasse a se reacender. E quanto mais viva ela ficava, mais ele se perdia entre o ciúme e a confusão. Certa noite, Augusto tentou um gesto de aproximação. "Podemos sair para jantar amanhã?" Ela hesitou, surpresa, mas aceitou. Durante o jantar, ele falou do trabalho, como sempre. Mas o olhar dela estava em outro lugar, num tempo em que o amor ainda existia.
Na volta para casa, Heloísa olhou pela janela do carro e pensou: quantas vezes mais vou esperar um amor que só existe na lembrança? Do lado dele, Augusto olhava o reflexo dela no vidro e se perguntava: será que ela ainda me ama? Nenhum dos dois respondeu em voz alta. O amor morre aos poucos, não por falta de sentimento, mas por falta de olhar. Se essa história tocou o seu coração, deixe um comentário e me diga: você acredita que o amor pode recomeçar depois do desprezo? Os dias seguintes foram diferentes. Heloísa parecia mais leve, como se tivesse se libertado de algo invisível. O espelho, que antes era inimigo, agora refletia uma mulher mais viva. Não era vaidade, era redescoberta. Augusto notou, mas fingiu não se importar. O orgulho, mais uma vez, o impedia de admitir o óbvio. Ela estava linda. No trabalho, os colegas comentavam sobre a nova aparência de Heloísa quando ela o acompanhava em eventos. Augusto ouvia e se irritava. Não gostava de perceber que os outros notavam o que ele havia ignorado por tanto tempo. O desconforto crescia como um nó na garganta. E, pela primeira vez, o homem que tinha tudo começou a sentir medo. Certa manhã, Heloísa entrou na sala dele para entregar alguns papéis. Augusto levantou o olhar e se perdeu por um instante. O cabelo solto, o perfume suave, a segurança no jeito de andar. Ela parecia uma mulher que tinha aprendido a viver sem ele, e essa ideia o deixou em pedaços. Quando ela saiu, ele ficou olhando para a porta fechada. Aquela imagem não saía da mente. Ela havia mudado, e não era apenas aparência, era energia. Augusto percebeu que, enquanto ele se distanciava, Heloísa se reencontrava. E isso o atormentava mais do que qualquer discussão. Uma noite, ela chegou de um jantar com amigas. Estava rindo, leve, feliz. Augusto esperava por ela na sala, sentado, fingindo ler. Ela entrou, o cumprimentou com um beijo no rosto e foi direto para o quarto. Ele ficou ali, imóvel, ouvindo o som dos passos dela subindo as escadas e sentindo um vazio estranho, uma ausência que ele mesmo criou. No espelho da sala, ele se viu diferente. Cansado, envelhecido, frio. Tentou lembrar há quanto tempo não dizia que a amava. Não conseguiu. Aquela mulher, que por tanto tempo o esperou, agora parecia ter aprendido a seguir sozinha. Isso o desesperava. No dia seguinte, Augusto ligou para o florista e mandou entregar rosas. Não sabia o que dizer, então deixou o cartão em branco. Quando Heloísa viu o buquê, apenas sorriu. Era um gesto bonito, mas vazio. Ela percebeu que ele ainda não entendia o que realmente havia se perdido. Enquanto guardava as flores, Heloísa pensou: ele sente falta do que eu era, não do que eu sou agora. E essa diferença era o abismo entre os dois. Augusto, do outro lado, começava a perceber o mesmo, e o orgulho já não era suficiente para esconder o medo. Depois daquela noite, Augusto não conseguiu voltar a ser o mesmo. As palavras dela e o sorriso trocado com Luiz ecoavam na mente como um castigo. Pela primeira vez, ele olhou para o próprio comportamento e sentiu vergonha. Vergonha de tê-la deixado sozinha tantas vezes, de ter ignorado o que mais valia. Era como assistir ao próprio erro ganhar forma diante dele. Nos dias seguintes tentou se aproximar. Perguntava sobre o dia dela, elogiava o cabelo, o perfume. Mas as palavras soavam estranhas, artificiais. Heloísa respondia com gentileza, mas sem entrega. Não era frieza, era liberdade. Ela não precisava mais da aprovação dele. Augusto começou a reparar em detalhes. O modo como ela ria com as amigas, como se vestia com leveza. Tudo o que antes passava despercebido agora o fascinava e o assustava. Ele sentia falta do amor que tinha, mas também medo do novo amor que via nascer, o dela por si mesma. Uma noite, a tensão explodiu. Você anda distante, Heloísa. Desde que encontrou o Luiz, parece outra pessoa. Ela ergueu o olhar, firme, sem raiva. Eu sou outra pessoa, Augusto. O problema é que você nunca quis ver. Ele ficou sem palavras. A verdade dela era mais dolorida que qualquer grito. O silêncio se estendeu entre eles. Augusto percebeu que já não tinha controle sobre nada. A mulher que antes implorava por atenção agora caminhava sozinha, com leveza e dignidade.
Ele, que sempre teve tudo nas mãos, agora se sentia vazio. E esse vazio o consumia. Nos dias seguintes, ele tentou gestos simples. Preparar o café, elogiar o vestido, perguntar como ela estava. Heloísa agradecia, mas seguia o dia como se nada tivesse mudado. Augusto começou a entender que não bastava tentar, era preciso mudar de verdade. Mas não sabia por onde começar. Certa tarde, ele chegou em casa e a viu lendo no jardim. Ficou observando em silêncio, como quem admira uma pintura que não merece mais tocar. A tranquilidade dela o desarmava e o machucava. Pela primeira vez, quis ser um homem melhor, não por vaidade, mas por amor. Naquela noite, sozinho no escritório, ele olhou uma foto antiga deles dois. O sorriso dela era vivo, inocente, cheio de fé. "O que eu fiz com você?", sussurrou. Mas a pergunta verdadeira era outra. O que ele havia feito consigo mesmo? Quando o amor se cansa, o silêncio ensina o que o orgulho nunca quis ouvir. Se você está gostando dessa história, curta o vídeo e compartilhe com alguém que acredita no poder do perdão e da segunda chance. O reencontro aconteceu em uma noite comum. Heloísa foi convidada por uma amiga para uma exposição de arte. Chegou sozinha, como de costume. Entre os quadros e as luzes amareladas, uma voz familiar a chamou. "Heloísa." Ela se virou e sorriu. Era Luiz novamente, com o mesmo olhar tranquilo que um dia a encantou. Conversaram por horas, entre lembranças e risadas leves. Luiz falava com naturalidade, sem segundas intenções, apenas com carinho genuíno. Heloísa se sentia confortável, vista, ouvida. Era como respirar depois de muito tempo em silêncio. Quando ele comentou o quanto ela estava diferente, ela apenas respondeu: "Aprendi a me olhar de novo." Augusto não foi convidado para o evento, mas apareceu de surpresa. Disse a si mesmo que era coincidência, mas no fundo sabia que não era. Ao entrar e vê-los juntos, rindo, algo em seu peito apertou. A cena parecia inocente, mas dentro dele nascia um sentimento antigo: o medo de perder. De longe, observou Luiz tocar o braço de Heloísa com leveza. Um gesto simples, mas que queimou como fogo. Augusto sentiu raiva, confusão e uma pontada de arrependimento que o fez perder o ar. Ela estava linda, viva, e ele percebeu, talvez tarde demais, que aquele brilho não era mais dele. Quando Heloísa o viu, se aproximou com naturalidade. "Augusto, este é o Luiz, um velho amigo." Luiz cumprimentou com educação, mas o desconforto era evidente. Augusto respondeu com frieza, escondendo o turbilhão por trás dos olhos. Heloísa percebeu. Pela primeira vez, sentiu que o poder emocional havia mudado de lado. Durante o caminho de volta, o silêncio dominou o carro. Augusto dirigia tenso, o maxilar travado. "Você pareceu animada demais com ele." Ela respirou fundo. "Foi só uma conversa entre amigos, Augusto. Ou é proibido eu sorrir?" A voz calma dela o desarmou. Ele não soube o que responder. Naquela noite, ele não dormiu. Ficou observando Heloísa adormecer, tentando lembrar há quanto tempo não havia assim. Serena, confiante, sentiu um misto de ciúme e culpa. Talvez Luiz tivesse apenas reacendido o que ele próprio apagou. E agora, o medo de perdê-la o fazia enxergar tudo o que fingiu não ver. De manhã, ela acordou e o viu sentado à beira da cama, cabisbaixo. Ele tentou disfarçar, mas o olhar denunciava o que sentia. "Você está bem?" perguntou ela. Augusto sorriu sem graça. "Pela primeira vez, não. Quem ignora o amor um dia o reencontra, nos olhos de quem o valoriza." A tensão entre eles crescia como um fio esticado demais. Cada silêncio pesava. Augusto andava inquieto, incapaz de disfarçar o desconforto. Heloísa, por outro lado, parecia tranquila, serena demais para quem um dia viveu de expectativas. Essa calma o enlouquecia. Numa noite chuvosa, ele não suportou mais. Esperou ela entrar no quarto e trancar a porta. "Você ainda ama o Luiz?" perguntou de repente a voz rouca, quase um sussurro. Heloísa o olhou por longos segundos antes de responder. "Por que está perguntando isso agora, Augusto?" Ele se levantou nervoso e disse: "Porque não aguento mais ver você tão distante, tão diferente. Desde que ele apareceu, eu sinto que te perdi."
Ela cruzou os braços, calma, dizendo: "Você me perdeu muito antes disso, quando parou de me olhar." Augusto tentou se defender, mas as palavras dela o atingiram em cheio. Lembrou de todas as vezes em que ela esperou um gesto, um toque, um "eu te amo", que nunca veio. Agora era tarde. A mulher diante dele já não era a mesma que implorava por migalhas. "Você quer ir embora?" perguntou ele desesperado. Heloísa balançou a cabeça. "Não, só quero paz e talvez mereça alguém que me veja." Essas palavras o quebraram por dentro. Foi ali que Augusto percebeu. O medo de perdê-la não era ciúme, era arrependimento. Ele se aproximou devagar. "Heloísa, eu errei. Fui cego, frio, arrogante, mas não sei viver sem você." Ela desviou o olhar com lágrimas contidas. "Talvez você precise aprender. Só quem sabe ficar sozinho entende o valor de ter alguém." Aquela frase ficou ecoando na mente dele por horas. Quando ela adormeceu, ele ficou acordado, encarando o teto. Cada lembrança era uma ferida aberta. Quis voltar no tempo, mas não podia. Restava apenas o agora, e o agora doía. Na manhã seguinte, Heloísa saiu cedo. Augusto ficou na varanda, observando o carro sumir ao longe. Não sabia onde ela ia, e pela primeira vez, teve medo de que nunca mais voltasse. O homem que nunca valorizou o amor, agora implorava por uma segunda chance que talvez não existisse. A dor de perder alguém começa muito antes da partida. Começa no instante em que deixamos de enxergar. Antes de continuarmos essa história, eu te peço que, por favor, se inscreva no canal. O seu simples gesto de se inscrever apoia o nosso trabalho e nos motiva a continuar trazendo histórias lindas como essa para emocionar o seu dia. Heloísa marcou um café com Luiz. Precisava encerrar aquele capítulo com leveza. Quando o viu, sentiu o mesmo carinho de sempre, mas agora sem confusão. Luiz, com um olhar gentil, percebeu. "Você ainda o ama, não é?" Ela respirou fundo. "Sim, mas agora eu me amo também." Ele sorriu com ternura. "Então é por isso que está diferente. Aprendeu a se escolher." Heloísa assentiu, emocionada. "Obrigada, Luiz. Você me lembrou de quem eu era, mas quem me reconstruiu fui eu." Luiz segurou a mão dela e sorriu. "Então já cumprimos o que o destino queria." Quando Heloísa voltou para casa, encontrou Augusto na sala. Ele estava diferente. O olhar cansado, a postura abatida, mas havia algo novo. Sinceridade. Sem arrogância, sem máscaras. "Achei que não voltaria", disse ele com a voz baixa. Ela apenas respondeu: "Eu sempre volto, mas nunca da mesma forma." Augusto se aproximou devagar. "Eu mudei, Heloísa. E não porque te vi com outro, mas porque percebi o homem que me tornei. Não quero mais ser esse homem." Heloísa o observou em silêncio. Havia verdade nas palavras, mas ela sabia que arrependimento só tem valor quando vem com atitude. Nos dias seguintes, Augusto começou a provar. Ajudava nas pequenas coisas, perguntava como ela se sentia, ouvia de verdade. Pela primeira vez parecia presente. Heloísa não se iludia, mas sentia algo diferente. Ele estava tentando de verdade, não por controle, por amor. Certa tarde, ela o encontrou cuidando das plantas do jardim. Augusto, que nunca havia reparado nas flores, agora as regava com cuidado. Ela sorriu, sem dizer nada. E ele, ao perceber o olhar dela, respondeu: "Achei que era hora de aprender a cuidar do que ainda vive." Aquela frase a tocou profundamente. Não era o mesmo homem. Algo nele havia quebrado e se reconstruído. O poder não estava mais na voz, e sim na vulnerabilidade. Heloísa sentiu o coração aquecer. Talvez o amor ainda existisse, só precisava de um novo caminho. Naquela noite, enquanto jantavam, ele segurou a mão dela e disse: "Posso não merecer perdão, mas quero ser o motivo de um novo sorriso." Heloísa o olhou com ternura e respondeu: "Então me mostre, porque palavras eu já ouvi demais. O amor recomeça no silêncio de quem decide mudar, não para ter alguém, mas para ser alguém melhor." Os dias seguintes foram diferentes. O silêncio que antes era pesado, agora tinha leveza. Augusto acordava mais cedo, preparava o café, perguntava sobre o dia dela. Heloísa observava tudo com cautela. Não era pressa o que ela sentia, era calma.
Ela queria ter certeza de que o amor que renascia era verdadeiro, não culpa disfarçada. Augusto, pela primeira vez, aprendeu a escutar. Falava menos, olhava mais, percebia os detalhes. O jeito que ela ajeitava o cabelo, o modo como sorria quando o sol entrava pela janela. Heloísa notava essas pequenas mudanças. Aos poucos, o muro entre eles começava a ruir. Uma tarde, enquanto caminhavam pelo jardim, ela disse baixinho: "Você está diferente." Ele sorriu, tímido, dizendo: "Acho que finalmente aprendi o que é amor." Heloísa o olhou nos olhos e respondeu: "O amor nunca deixou de existir, Augusto. Só estava esperando ser visto." Naquela noite ele a convidou para jantar. Nada luxuoso, apenas os dois, à luz de velas em casa. Durante o brinde, ele segurou a mão dela com firmeza. "Perdão por ter te feito duvidar do seu valor. Você era o meu lar e eu vivia como se estivesse de passagem." Heloísa sentiu os olhos marejarem. A sinceridade dele não era ensaiada, era sentida. Os dias foram passando e a casa voltou a ter risadas. Augusto não era mais o homem arrogante de antes. Tornou-se presente, gentil, humano. Heloísa, agora segura, amava de um jeito diferente, sem se anular. Ela aprendeu que o verdadeiro amor começa quando há respeito e admiração. Certa manhã, ele apareceu com uma rosa na mão e disse: "É para você." Ela sorriu. "Por quê?" "Porque hoje faz um ano desde aquela festa. O dia em que percebi o que eu estava prestes a perder." Heloísa ficou em silêncio, mas o coração dela respondeu por ela. Naquele instante, o passado se desfez. Os erros continuariam sendo parte da história, mas agora como aprendizado. Heloísa entendeu que o amor não é sobre perfeição, mas sobre escolha diária. E ele finalmente escolheu ficar, de corpo, alma e verdade. Ao anoitecer, caminhavam de mãos dadas. Augusto olhou para ela e disse: "Você me ensinou o que é amor." Heloísa respondeu sorrindo: "Não, o amor sempre esteve aqui. Você só precisou me perder para aprender a enxergar. Por favor, me diga qual é o seu nome e a cidade de onde você está ouvindo. Eu gostaria de saber até onde chegam nossas lindas histórias. E lembre-se, amar não é nunca errar, é ter coragem de mudar para merecer ficar." Eu me despeço por aqui. Nos encontramos no próximo vídeo. Um forte abraço para você.